Olá, estamos de volta para a nossa 11ª aula do curso de Fundição e Soldagem. Na aula passada iniciamos a segunda unidade tratando sobre as generalidades do processo de soldagem. Nessa aula iremos estudar a terminologia e simbologia aplicadas a este processo. Então vamos olhar os nossos tópicos de aula. Vamos iniciar com uma pequena introdução para a contextualização do assunto e, na sequência, apresentar a nomenclatura referente a algumas regiões de soldagem. Vamos detalhar as questões referentes à junta e chanfro e, na sequência, apresentar alguns elementos do processo definidos a partir do chanfro e da junta. Vamos mostrar um pouco sobre passes de soldagem e sobre as diferentes posições de soldagem existentes. Por fim, vamos detalhar um pouco mais a representação de soldagem, utilizando as simbologias que são aplicadas no projeto de uma solda. Então vamos iniciar a nossa aula. Então, para a introdução, sabemos que a soldagem apresenta aplicações muito variadas e que abrangem desde a construção de itens simples, esses de baixa sofisticação, até estruturas e componentes mais sofisticados que, caso falhem, podem colocar em risco a vida humana, causar danos ao ambiente e gerar enormes prejuízos. Em muitas dessas aplicações, a soldagem pode complementar ou competir com outros processos de união e de fabricação, sendo importante para o sucesso da aplicação a escolha correta da aplicação dos processos de soldagem a serem utilizados. A terminologia de soldagem é bastante extensa e muitas vezes os termos técnicos utilizados em uma região geográfica não são aplicáveis em outras regiões. Essa aula irá apresentar alguns desses termos e suas simbologias com as suas definições, além de ressaltar alguns aspectos importantes na sua aplicação. Então, em relação às regiões que envolvem o processo de soldagem, nós temos o metal base, que se trata do material da peça que passa pelo processo de soldagem, ou seja, é o material da peça que irá receber este processo de união, sendo que o procedimento de soldagem deve levar em consideração as características deste metal base, particularmente os seus aspectos metalúrgicos. Temos o metal de adição, que é o metal que será adicionado no estado líquido durante a soldagem por fusão, ou também abrasagem, que é este material adicional que irá ser usado na aplicação do cordão de solda. O metal de adição deve ser selecionado de acordo com o metal base, as características e a aplicação da junta. Isto para a gente conseguir, ao máximo, garantir a continuidade das propriedades ao longo dessa junta soldada. Ou seja, manter a junta soldada com as propriedades o mais próxima possível das do metal base. Temos a poça de fusão, que é a região em fusão a cada instante durante uma soldagem por fusão. Então é a região que está em fusão no momento da aplicação do metal de adição fundido. E temos como penetração a distância da superfície do metal base ao ponto que termina a fusão, esta medida perpendicularmente à mesma. Temos também, analisando uma seção transversal da solda aplicada, temos a zona fundida, que é constituída pelo metal de solda, que normalmente é uma mistura do metal base e do metal de adição. Temos a zona termicamente afetada, que é a região que tem a sua estrutura e propriedades afetadas pelo calor.
E também temos uma estrutura chamada de mata-junta ou cobre-junta. Esta é um suporte que ajuda a conter o material fundido na operação de soldagem. Este pode ou não ser removido após o término da solda. Se ele não for atrapalhar a utilização da peça soldada em sua aplicação, ele pode até ser mantido unido à peça. Então, continuando, vamos tratar agora mais detalhadamente sobre a junta e o chanfro. No caso da junta, esta é a região onde duas ou mais partes da peça são unidas pela operação de soldagem. Os tipos usuais de junta são a junta de topo, de ângulo, de canto, sobreposta e de aresta, como mostram as imagens do slide. Continuando, em relação ao chanfro, para que se consiga executar soldas, na maioria das vezes deve-se preparar aberturas ou sulcos na superfície das peças que serão unidas, isso lá na região da junta. Então essas aberturas que serão abertas na junta, elas recebem o nome de chanfro. E o chanfro ele irá sempre ser projetado em função de alguns aspectos referentes à aplicação do processo de soldagem. Dentre esses aspectos estão a espessura da peça, o material da peça a ser soldado, o processo de soldagem a ser adotado, as dimensões dessa peça e a facilidade de acesso à região de solda. Alguns tipos de chanfros mais comuns em soldagem estão representados na imagem do slide. O chanfro em formato de I ou reto, o chanfro em V, o chanfro meio V, o chanfro em duplo V ou X, o chanfro duplo meio V ou K e o chanfro em U. Continuando, apresentamos agora exemplos de aplicação desses chanfros nas principais juntas de soldagem apresentadas anteriormente. Então, por exemplo, em juntas de topo, temos todas essas possibilidades de aplicação dos chanfros apresentados, assim como esses chanfros podem ser representados também nas juntas de canto e continuando nas juntas de aresta, juntas sobrepostas e nas juntas de ângulo. Então, dependendo da junta, os aspectos geométricos dessa junta, alguns dos chanfros que foram apresentados poderão ser aplicados. A partir da disposição dos chanfros que são preparados nessas juntas que nós estudamos, alguns elementos podem ser definidos. Então vamos apresentar agora alguns elementos definidos a partir do projeto do chanfro na junta de soldagem. Dentre esses elementos existem alguns ângulos importantes que são definidos, sendo eles os ângulos de nariz, aqui posicionado na base deste chanfro, o ângulo de abertura ou fresta, o raio do chanfro, o ângulo de chanfro e o ângulo do bisel. Ainda, estes ângulos vão definir algumas características dimensionais dos chanfros e das soldas, por exemplo, de topo e de filete. Então, dependendo do chanfro aplicado e da sua geometria em relação à junta de soldagem, temos alguns elementos como a largura de solda, a face de solda, a margem e o reforço, a penetração da junta, a penetração da raiz
que é diferente da penetração da junta, a raiz de solda, a face, a perna, a raiz da solda e a garganta, juntamente com a convexidade desta face. Continuando, passamos agora a falar um pouco sobre os passes de soldagem. A execução do processo de soldagem pode ser realizada em um ou mais passes, e isso vai depender basicamente das dimensões desta junta. Então, na soldagem de peças de chapas de pequena espessura, provavelmente um único passe de soldagem irá suprir essa demanda. Porém, no caso de peças com espessura maior, um único passe não irá dar conta de fazer todo o preenchimento dessa junta. Então, uma sucessão de mais passes de soldagem devem ser realizados. A imagem do slide apresenta uma junta de topo, no qual o chanfro que foi preparado necessita de 9 passes de soldagem para o seu preenchimento completo. Ainda, a partir dos passes de solda, nós podemos identificar aqueles elementos retirados dos ângulos que são preparados no chanfro, abordando o preenchimento total. Então, pode ser visualizado após o chanfro totalmente preenchido, né, a raiz da solda nesse chanfro, que vai ser caracterizado pelo primeiro passe, a face, né, deste preenchimento, que vai ser caracterizado pelos últimos passes realizados, e assim os outros elementos como as camadas, os passes de acabamento e os passes de enchimento deste chanfro. Continuando, agora passamos a estudar as posições de soldagem. Então, a posição da peça e do eixo de solda irão determinar qual a posição de soldagem será aplicada. E em relação à posição de soldagem, pode haver uma divisão em relação a posições de soldagem para chapas e posições de soldagem para tubos. No caso das chapas, temos a posição plana, a posição horizontal, a posição vertical e a posição sobre cabeça, sendo que a posição vertical pode ser tanto ascendente, quanto o passe de solda está sendo realizado de baixo para cima, como descendente, quando a aplicação do cordão de solda está sendo realizada de cima para baixo. E no caso das posições de soldagem para tubos, podemos ter as opções de posição plana, horizontal e circunferencial. Dentre essas, temos duas posições que são bastante semelhantes, que são a posição plana e a posição circunferencial. Porém, no caso da posição plana, o eletrodo ele permanece estático e quem se movimenta realizando uma rotação, como estamos falando de tubos, é a peça que irá ser soldada. E no caso da posição circunferencial, esta peça tubular ela permanece parada e quem irá fazer o movimento será o eletrodo para a aplicação do passe de soldagem. Passamos agora a apresentar alguns aspectos relativos à representação de soldagem. Em soldagem são utilizados uma série de números, sinais e símbolos que irão representar a forma do cordão de solda, o processo a ser utilizado, as dimensões de aplicação dessa solda, o acabamento proposto e tipos de chanfro.
Essas simbologias utilizadas para representar esses aspectos da solda permitem maior rapidez na confecção de projetos, além de evitarem erros na interpretação. Elas são, em sua maioria, simbologias que irão fazer com que operadores em diversas partes, né, do país reconheçam o projeto de solda e consigam fazer a sua execução da maneira apropriada. Então, conforme a AWS, né, que é a norma da Associação Americana de Soldagem, nós temos uma representação genérica que funciona como uma cota para ser aplicada no desenho técnico deste projeto de soldagem, onde, a partir de uma seta que indica a aplicação desta solda, irá partir uma linha de referência e nela estarão contidas todas as informações representadas através da sua simbologia característica. A imagem do slide mostra uma situação genérica onde todas as situações possíveis de simbologia estão representadas na mesma cota. Então, tratando de dimensões, de tipos de acabamento, de posições para serem aplicadas e também de informações complementares. Mas nem sempre nós teremos uma simbologia, uma cotagem tão poluída assim. Dependendo da complexidade do projeto, essa simbologia pode ser mais simples, com menos informação, ou mais completa, com maiores informações, como vamos ver nos próximos slides. A simbologia mostra alguns tipos básicos de solda e os seus símbolos. Os símbolos que são a representação daqueles chanfros que estudamos. Então, essas são as simbologias dos chanfros a serem aplicadas na representação técnica do projeto de solda. E além dos chanfros clássicos que já estudamos em slides anteriores, existem outras possibilidades também que são previstas pela norma. Continuando, cada símbolo básico é uma representação esquemática da seção transversal da solda em referência. E eles são utilizados, né, de maneira que qualquer operador que receber o projeto deverá conseguir executar sem maiores problemas, de maneira que todos façam a mesma interpretação daquele projeto de solda, ou seja, que todos falem a mesma língua em relação às especificações do projeto. Quando o símbolo básico é colocado sob a linha de referência, ou seja, abaixo da linha de referência, isso quer dizer que a solda deve ser feita no mesmo lado em que se encontra a seta. Já no caso contrário, ou seja, com o símbolo básico sobre a linha de referência, então a solda deve ser executada no lado oposto da seta. Mais de um símbolo básico também pode ser utilizado, de um ou dos dois lados da linha de referência, e isso irá representar as aplicações, por exemplo, na mesma simbologia, na mesma cota das soldagens que serão aplicadas nos dois lados. Alguns exemplos deste conceito temos a seguir em uma junta de ângulo. Então, a representação mostra a simbologia da solda sob a linha de referência. Isso significa que a solda de filete, né, está do mesmo lado da seta indicando. Então, temos aqui, no caso desta representação, do lado direito, que é o mesmo lado em que a seta indica. Já quando a simbologia está sobre a linha, significa que a solda será aplicada no lado oposto ao que a seta indica, portanto, no lado esquerdo. Podemos ter a possibilidade
das simbologias estarem ao mesmo tempo sob e sobre a linha de referência. E isso indica que o filete de solda, a aplicação do passe de soldagem desse cordão será aplicada nos dois lados. Esta mesma análise podemos fazer para outras juntas também, como por exemplo em juntas de topo. Nesse caso temos um chanfro em V do mesmo lado em que a seta está indicando. E na situação de baixo temos duas representações, ou seja, duplo V ou um chanfro em X. No caso do duplo V, então temos um V sendo aplicado em cada lado, no mesmo lado da seta e no lado oposto, ou seja, na parte de cima e de baixo desta junta de topo. Ainda apresentando o exemplo dessa simbologia para juntas sobrepostas. Primeiramente, a solda de filete do mesmo lado que a seta aponta, com a simbologia sob a linha de referência. No segundo exemplo, uma solda de filete em juntas sobrepostas no lado oposto, pelo fato da simbologia estar sobre a linha de referência. E no último caso, a solda de filete aplicada em ambos os lados, pelo fato de termos as simbologias acima e abaixo da linha de referência. A tabela do slide apresenta outros exemplos de solda em chanfro e a sua simbologia adequada. Então, mostrando os símbolos referentes aos chanfros, né, que são destacados representando a seção transversal desta aplicação em diversos outros exemplos. Continuando a falar sobre a representação de soldagem, temos que vários números que correspondem às dimensões ou outros dados da solda podem ser colocados também em posições específicas em relação ao símbolo básico, como vimos naquele slide que apresentava uma relação genérica dessa simbologia. Agora temos uma aplicação um pouco mais direta disso. Então, como ficaria representada a simbologia em um projeto de solda para se relacionar à situação de aplicação de solda que vemos na imagem da esquerda? Vemos que ao longo dessa peça, que é uma junta de ângulo, temos 3 aplicações de cordão de solda, em que cada cordão tem um comprimento de 30 milímetros, e esses cordões estão espaçados em relação aos seus centros de 60 milímetros. Como isso é representado? Então temos, né, uma solda de filete com a sua simbologia representada sob a linha de referência, isso significando que o cordão de solda será aplicado no mesmo lado que a seta indica. O comprimento do cordão de solda de 30 milímetros está representado, seguido do espaçamento entre esses cordões. O número 10 significa a garganta ou a profundidade deste cordão de solda. O tamanho da solda e a garganta, então, efetiva, são colocados à esquerda do símbolo. Então, a título de organização, a garganta fica à esquerda do símbolo e essas outras dimensões à direita. Portanto, à direita do símbolo podem ser colocados o comprimento da solda e a distância entre os centros dos cordões, no caso de soldas intermitentes, como é o caso desta aplicação. Continuando, a abertura da raiz ou a profundidade de solda, sendo do tipo plug ou tipo slot, é colocada também diretamente dentro de um símbolo básico de soldagem. Em soldas de chanfro, se esses números não forem colocados, deve-se
entender que a penetração da solda deve ser total. Então, se houver uma ausência de informação, deve-se entender que a posição é total. E a abertura da raiz, então, no caso das soldas tipo plug ou slot, como representadas nas imagens do slide, devem ser identificadas nas cotas com a devida simbologia. Continuando, existem símbolos suplementares que são usados em posições específicas da cota de soldagem quando necessários para representar outras informações adicionais, como, por exemplo, a solda em todo o contorno, a solda de campo, quando há fusão no reverso, e o contorno da solda sendo plano, convexo ou côncavo. Continuando, ainda existem símbolos que podem representar o acabamento dessa solda e indicam o método de aplicação deste acabamento na superfície da solda. Estes símbolos são C para rebarbamento, M para usinagem, H para martelamento, G para esmerilhamento e R para laminação. Como essa simbologia é baseada na Sociedade Americana de Soldagem, então esses símbolos, essas letras, são as representações dessas palavras em inglês. Na imagem do slide podemos ver algumas situações de acabamentos. No caso, na primeira imagem, através do esmerilhamento. Na segunda imagem, através de retífica. Na terceira imagem, por meio de polimento. E a quarta imagem apresenta um passo em relação ao processo de soldagem, com a situação após a execução dos passos de solda e a situação final após a realização deste acabamento. Continuando, temos ainda exemplos de vários tipos de solda e a sua simbologia relacionada. Então, nas tabelas temos uma coluna que apresenta a solda desejada, a aplicação do cordão de solda no local necessário previsto em projeto, representando o esquemático de uma situação real da aplicação desse cordão de solda, e na outra coluna a simbologia que seria adequada para a representação desses cordões. Então podemos verificar tanto a representação dos chanfres a serem realizados para representar esses cordões de solda, as dimensões pertinentes a essas aplicações do cordão e ainda as simbologias complementares com informações adicionais à aplicação dessas soldas. Pode-se observar também exemplos de símbolos de solda em chanfro e com representações das dimensões em relação aos ângulos desse chanfro e também em relação às profundidades de aplicação, e essas podem ter variações também em relação aos lados de aplicação, dependendo do projeto de solda, não necessariamente em situações em que os cordões de solda, os chanfros, são aplicados nos dois lados dessa peça, as dimensões não necessariamente precisam ser iguais, então a simbologia apresenta como representar, no caso dessas variações dimensionais. E por fim, a simbologia adequada para exemplos de solda de filete intermitente. Em um exemplo anterior, nós já vimos essa situação em que há uma simetria da aplicação
dos cordões de solda. Porém, ela pode se apresentar, dependendo da necessidade de projeto, de maneira intermitente em relação aos dois lados desta junta de ângulo. Aqui temos, no caso, uma junta de ângulo vista de cima, né? Então, a representação da simbologia desses chanfros, para representar que ela é intermitente, é com os símbolos ligeiramente espaçados de um para o outro, o que está sob a linha de referência e o que está sobre a linha, e as indicações das respectivas dimensões. Bom, por enquanto ficamos por aqui e até a próxima aula.